Olá, prezados alunos e professores presenciais, mais um dia de aula de arte. Então, eu sou a professora Lúcia Santos, e vou estar com vocês aqui nesse momento da nossa terceira aula de arte, falando um pouquinho desse contexto que envolve a nossa arte, o nosso dia a dia, buscando fazer essa conexão entre a arte universal e o nosso dia a dia. Ok? Então vamos lá para o nosso objeto de conhecimento da nossa terceira aula. Muito bem, então na nossa terceira aula nós temos como objeto de conhecimento funcionamento das linguagens na produção de textos multissemióticos. O nosso detalhamento é o sentido da arte na construção do conhecimento humano e como meio de expressão e comunicação. Ok? Então aí nós temos nosso objeto de conhecimento e o nosso detalhamento. Mas nós vamos falar do nosso conteúdo. O que nós vamos abordar? Como será a nossa abordagem desse conteúdo, desse funcionamento? Então eu trouxe para vocês uma animação que vai dar uma deixa falando qual é o nosso conteúdo de hoje. Vamos ver? Então, aqui, vocês estão vendo, são pérolas, tá? Pérolas que é algo muito precioso, muito raro, é lindo, né? Só que essa pérola, ela vai se transformando, ela muda e ela fica ondulada. Ela perde, vamos dizer, o seu brilho total, aquela perfeição, que vamos chamar do período renascentista da arte, que trabalhava com a matemática, com a geometria, e tudo era academicamente perfeito. O período barroco, que é esse que nós vamos estar estudando, ele muda esse conceito. Ele vai trazer a ondulação, a imperfeição, mas algo muito valioso como uma pérola. Deixa de ser aquela pérola perfeita e se torna uma pérola ondulada, mas não perde o seu valor artístico. E dentro desse conceito, o período barroco ele vai trabalhar com uma coisa de dualidade de sentimentos. Tá? O que é essa dualidade de sentimentos? É entre o bem e o mal, a alegria e a tristeza, tá? O céu e o inferno. Então são esses sentimentos antagônicos que vão estar muito presentes. Outra característica do barroco é que ele vai pegar as pessoas simples, as pessoas da população mesmo, e inserir como personagem principal que nós vamos ver ao longo da nossa aula durante o decorrer do conteúdo, ok? Então vamos dar início ao nosso conteúdo agora, falando dos conceitos. Vamos lá? Então, a arte barroca estendeu-se por todo o século XVII e pelas primeiras décadas do século XVIII. A sua difusão abrangeu quase toda a Europa e a América Latina. Estes são, porém, seus limites máximos. O aparecimento das formas barrocas dá-se em épocas diferentes e em cada país. Não apareceu, então, tudo no mesmo instante, não. Foram em diferentes épocas, em diferentes países, ok? Continuando, as obras barrocas romperam o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou entre a arte e a ciência, aquilo que eu falei no começo, o Renascimento, tá ok? Que os artistas renascentistas procuravam realizar de forma muito consciente. Na arte barroca predominam as emoções e não o racionalismo da arte renascentista, certo? Então eles abandonam a questão do racionalismo e vai predominar o quê? As emoções. Continuando, é uma época de conflitos, tá? Nesse período barroco, é uma época de conflitos espirituais e religiosos. O estilo barroco traduz a tentativa angustiante de conciliar forças antagônicas. Quais são essas forças antagônicas? Bem e mal, Deus e o diabo, céu e terra, pureza e pecado, alegria e tristeza, paganismo e cristianismo, espírito e matéria. Então, na mesma obra, você consegue visualizar essa antagônica, tá? Esse sentido antagônico da obra de arte.
ele vai buscar mostrar na mesma arte, no mesmo painel, na mesma escultura ou arquitetura, essas nós chamamos de forças antagônicas. Tá? Você consegue perceber. E tem outras características também. E aí eu trouxe uma imagem para vocês, né, de uma escultura, vamos ver aqui, nós temos aqui, ó. Então, esse aí é o êxtase de Santa Teresa. Pesquisem para vocês verem o detalhe. Nessa escultura tem Santa Teresa e o anjo. Ao mesmo tempo que o semblante do anjo é algo sublime, celestial, o semblante de Santa Teresa, parece que ela está sentindo dor. Ela está sofrendo. Então, são essas forças antagônicas que estão presentes na obra barroca. Sem falar dos drapeados da roupa. Muito vamos dizer, simbologias que carregam a imagem como aparecem. Tá? Então, é o emocional sobre o racional. Seu propósito é impressionar os sentidos do observador, baseando-se em quê? No princípio segundo o qual a fé deveria ser atingida através dos sentidos e da emoção, e não apenas pelo raciocínio. Então, essa escultura, ela traz tudo isso. Eu trouxe uma outra para vocês, tá? Que é o Baldacchino. Aqui ele vai trazer o quê? A questão escultória, a questão decorativa. Ele busca, né, os efeitos decorativos e visuais, tá? Aqui, através de quê? Curvas e contracurvas e colunas retorcidas. Lembram que lá no Renascimento as colunas eram dóricas, jônicas e coríntias, que eram o quê? O neoclássico. Algo muito perfeito. No Barroco, não. No Barroco, ele vai trazer as colunas retorcidas, trazendo movimento. Lembram lá, quando eu falei da pérola? A pérola ondulada? Isso vai estar muito marcante também na questão das colunas. Aqui eu trouxe esse exemplo para vocês do Baldacchino. Tá ok? Então, falando isso mais um pouquinho, né, dessa questão alegórica que é o Barroco, essa mudança que acontece entre o Renascimento para o Barroco, das ilustrações, das pinturas, da arquitetura, traz toda uma nova roupagem, principalmente a carga emocional. Eu trouxe uma outra imagem para vocês. Vamos ver? Então, aqui, tá, para vocês, né? Vamos ver aqui, então. Essa daqui é a questão do quê? É um altar de uma igreja que tem em Portugal, Senhor do Matosinho. Ela é rica, tá? Então, o que acontece? Ela é riquíssima em questão dourada, a questão alegórica, a questão carregada de quê? De informações, trazendo as curvas retorcidas, o arco, a decoração, tá? E esse período, ele é muito marcado em quê? A questão do dourado, tá bom? Então, vamos ver aqui a imagem que eu trouxe para vocês, trazendo justamente esse altar dessa igreja do Senhor do Matosinho em Portugal. Vamos lá? Trouxe aqui para vocês verem, vamos. Então, aqui é justamente essa igreja, tá? Então, a partir dela vocês conseguem perceber quão era rica esse período barroco, porque era um período de navegantes, de exploração, de conquistas de territórios, tá? O Brasil, nesse período aqui, era muito explorado. Então, as riquezas do Brasil eram levadas para a Europa. E esse altar em Portugal, no Senhor dos Matosinhos, em Portugal, ele traz essa mensagem, ele mostra esse período como era riquíssimo, principalmente entrelaçado entre a arquitetura e a escultura. É como se elas fizessem parte do mesmo momento. Não conseguia se separar a arquitetura da escultura, eles estavam entrelaçados, certo? Então, continuando, eu trouxe outra imagem para vocês que vai falar de um outro período, que é a questão da pintura, tá bom? Aqui, com licença, deixa eu afastar um pouquinho para cá. Essa pintura aqui, tá? Davi com a cabeça de Golias, ela traz um exemplo da pintura barroca. Nós tínhamos um padrão, né? Um padrão dessa pintura, tá? Então, o que era? Geralmente, no Renascimento, era algo muito convencional, não se mudava. Já no Barroco, não. Ele vai colocar o quê? Imagens de pessoas comuns sendo retratadas em temas bíblicos. Outro recurso que o Barroco utilizou, que nós vamos ver na próxima imagem, é aqui, a sensação de
profundidade. A pintura com os efeitos ilusionistas, tá dando-nos a sensação, às vezes, né, a impressão de ver o céu mesmo, de tal aparência de profundidade conseguida através das pinturas. Vocês veem aqui o exemplo? É um teto de uma igreja que representa justamente essa pintura barroca. Traz essa profundidade, como se nós conseguíssemos visualizar no teto de uma capela, de uma igreja, o céu, o celestial. Mas as narrativas que constam nessa pintura, ele apresenta, assim, a questão do quê? Dos sentimentos antagônicos. Tá? Então, são detalhes que são captados, são vistos, que traz essa simbologia barroca, certo? Mas aí, vamos ver mais um conceito sobre o barroco. O barroco não renega as formas clássicas. E quais são as formas clássicas? As colunas dóricas, os frontões, tá? Os arcos, eles vão permanecer, só que com muito mais alegoria, com muito mais informações, tá? Então o barroco não renega as formas clássicas, colunas, arcos, frontões, frisos, mas transforma de uma maneira fantasiosa e subjetiva, certo? Então, o barroco ele vai ter essa característica. Continuando, o barroco amava o movimento, a curvatura das fachadas tornou-se um dos motivos, né, característicos da arquitetura desse período. Então, o que acontecia? Principalmente a entrada das igrejas eram carregadas de quê? De informações. As curvas e contracurvas, né? O arco, nesse momento, é muito explorado na arquitetura, tá? Porque no período da Grécia não existia a questão do arco, mas no Renascimento já acontecia. E eles vão se apropriar, eles vão pegar essa influência e trazer para esse período barroco. Nós temos um outro sentido aqui, como o arco foi tão valorizado, que nós temos aqui o teto, vamos ver aqui, o teto da igreja, tá? Então, esse arco deu a possibilidade de criar um espaço muito maior no interior das catedrais, das igrejas, até mesmo dos palácios, das residências. Então, esse recurso dos arcos que, lá no Renascimento, né, o que acontece? Os romanos pegaram a influência da cultura etrusca, que foi o desenvolvimento do arco, foi levado para outras culturas, para outros períodos da arte, e causou essa sensação de espaço, ganhou essa sensação de espaço através dos arcos. E aí, a questão da arquitetura que nós falamos, como ela é carregada de informações, a escultura traz essa dualidade, né, essa sensação de dualidade de sentimento. E aí nós vamos falar um pouquinho da pintura, que já passamos pela pintura também. Mas vamos ver as características da pintura barroca. Vamos lá? Então, as características dizem o seguinte: composição assimétrica. O que é assimétrico? Não é algo que está retorcido, como eu mostrei para vocês lá da pérola, tá? No início. Então, composição assimétrica em diagonal, que se revela no estilo grandioso, monumental, retorcido, substituindo a unidade geométrica e o equilíbrio da arte renascentista. Aquilo que eu estou frisando constantemente para vocês, tá? Acentuado o contraste de claro e escuro, expressão dos sentimentos, era um recurso que visava a intensificar a sensação de profundidade, dando continuidade ao nosso texto, certo? Então, realista, abrangendo todas as camadas sociais. Lembra que eu falei para vocês que ele abrangia todas as camadas sociais? Ele envolvia pessoas comuns e retratava nas obras? E isso não acontecia no Renascimento, tá? Ele tinha uma fisionomia padrão. Todos os santos do Renascimento, dependendo do artista, ele mantinha o mesmo rosto, a mesma posição de mão. Já no Barroco, não. Isso muda totalmente. Então, escolha de cena ao seu momento de maior intensidade dramática. A decoração em tropioli. O que é essa decoração em tropioli? É uma técnica de pintura que dá a sensação de volume e profundidade na obra de arte. Tá? Então, essa técnica foi muito explorada
no Barroco, mas ela não foi descoberta no Barroco, ela foi descoberta no Renascimento, quando Leonardo da Vinci usou uma técnica chamada de chiaroscuro, que era justamente essa sensação de profundidade. Tá? Então o Barroco ele vai se apropriar disso, ele vai se aprofundar, explorar muito mais e traz nas obras de arte essa sensação de profundidade. Vamos ver a imagem da obra. Então, aí nós temos a obra, tá? Que diz o seguinte, lembram quando foi falado para vocês que ela trazia como se fosse uma sensação em diagonal, uma perspectiva em diagonal? Toda obra barroca, se você perceber, principalmente a pintura, ela é como se uma luz entrasse na obra de arte, na pintura, e ela viesse em diagonal, tá? Então, essa luz que aparece aqui, ela vem em diagonal. Ela dá uma sensação que tem algo, uma luz penetrando na obra em diagonal. Ora, nós sabemos que aqui é uma ceia. Quem seria essa pessoa que está sendo retratada aqui? São as pessoas comuns, certo? Então a questão da pintura diz o seguinte, dá uma sensação de luz em diagonal, é como se uma luz penetrasse na obra e a sensação assimétrica. O que é assimétrica? Assimétrica é algo que não está dividido proporcionalmente igual. Então, em diagonal, a sensação em diagonal é essa aqui, como essa luz atravessasse a obra e ela vem em diagonal. O que é assimétrica? Se eu dividir o quadro em partes iguais, nós vamos ter muito mais peso para um lado do que para o outro. Ela não está distribuída assimetricamente, tá? Ou simetricamente, ela está assimétrica. A questão da popular. Nós sabemos que essa imagem, segundo a Bíblia, é representada por Jesus Cristo. Só que aqui ele vai trazer um rosto comum de uma pessoa. O artista se apropria de uma imagem de uma pessoa comum e representa numa cena bíblica. Isso não acontecia no Renascimento, tá? E esse contraste, né? O violento contraste entre o claro e o escuro, que dá a sensação de profundidade. Tá? E isso causa o quê? Intensificar as emoções que é retratada na imagem da pintura barroca, certo? Então, dentro desse contexto, continuando o nosso texto aí, falando da pintura, diz o seguinte, o estilo barroco desenvolveu-se plenamente no Brasil, tá? Então, nós tivemos esse momento no Brasil. Que momento aconteceu isso? No século XVIII, estava finalizando na Europa e chega no Brasil. Pendurando ainda no início do século XIX, ele vai do século XVIII até o século XIX. O barroco brasileiro é claramente associado à religião católica. Existem duas linhas diferentes que caracterizam o barroco brasileiro. Tá? Então, o que quer dizer essas duas linhas? O porquê que aconteceu essas duas linhas desse período barroco no Brasil? Qual eram esses dois períodos? Vamos ver que caracterizam. Nas regiões enriquecidas pelo comércio de açúcar e pela mineração. Nas regiões onde não existia nem açúcar nem ouro, as igrejas apresentavam talhas modestas, que é o caso de Minas Gerais. Minas Gerais era o quê? Tinha um minério que foi muito explorado, mas ela não tinha o quê? Mar. Então o acesso era por terra, mas ela tinha um minério. Já em outras cidades que têm esses estilos barrocos, que não tinha mineração, era algo meio leve, não tão forte como aconteceu em Minas Gerais. Continuando, o ponto culminante da integração entre arquitetura e escultura, talha e pintura aparece em Minas Gerais, sem dúvida, a partir dos trabalhos de Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho, que eu trouxe aqui a imagem para vocês. Ele é o grande representante no Brasil desse período, tá? Denominado de barroco. Tá? Então aqui nós vamos apresentar para vocês a imagem dele, que é o
Aleijadinho, tá? Então eu trouxe para vocês aqui, ele foi o grande representante do barroco no Brasil. Então, Aleijadinho. Passando desse período que vai trazer essas forças antagônicas, o período barroco, que é a pérola ondulada, curvas e contracurvas, né? Nós vamos falar de um outro estilo de pintura, de outro estilo, de outro movimento artístico, que também mexe com as emoções, tá? Que foi o primeiro estilo de pintura, movimento artístico, que deformou a figura humana. Antes, a figura humana era retratada fielmente como se fosse um retrato. Esse movimento artístico ele vai deformar em alguns momentos a figura humana, que foi o movimento de vanguarda. Qual é esse movimento? É o expressionismo. Vamos ver? Então, o movimento artístico originado na Alemanha por volta de 1905, o termo expressionista pode ser interpretado de várias maneiras, mas, em linhas gerais, pode-se dizer que representa formas de arte que resultam do impacto causado pela expressão da vida interior, das imagens que vêm do fundo do ser. Então, o expressionismo ele vai trabalhar com o íntimo, com a questão psicológica do ser humano. As imagens, elas trazem essa sensação, a sensação de dor, a sensação de tristeza, a sensação de solidão. Ela vai trabalhar muito a questão psicológica, mas a psicologia na base das emoções. Tá? Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês. Tá? Então aqui eu trouxe a imagem do Van Gogh, né? Que é o quarto. Então a questão das pinturas, elas são muito carregadas. As tintas é como se fossem pastas grossas, com volume. E as cores geralmente são muito puras. Aí tem mais um artista que eu trouxe para vocês, que é Toulouse-Lautrec, que era uma pessoa muito rica, mas ele sai desse comodismo dele e vive nos cabarés. Então ele retrata muito essa questão da vida noturna em Paris, principalmente de Moulin Rouge. Quem nunca ouviu falar de Moulin Rouge, né? Então ele retrata muito isso. Tem um filme chamado Moulin Rouge. Então ele retrata muito essa questão desse cabaré. Moulin Rouge, ele viveu muito, né, Toulouse-Lautrec. Aí nós temos outra imagem, aqui, né, de Edvard Munch, que ele tem uma imagem, um quadro muito famoso, que é o Grito, tá? Então, justamente esse movimento artístico de vanguarda que deforma a figura humana pela primeira vez, tá bom? Então, aí vamos ver mais um conceitozinho sobre a questão do expressionismo. Vamos lá? Então, o expressionismo é a arte do instinto. Trata-se de uma pintura dramática, subjetiva, expressando sentimentos humanos, utilizando cores irreais, da forma plástica ao amor, ao ciúme, ao medo, à solidão, à miséria humana e à prostituição. Deforma-se a figura para ressaltar o sentimento. O psíquico é mais importante do que todas as formas e todas as regras de composição. Aquilo que eu já tinha comentado com vocês. Continuando. Predominância dos valores emocionais sobre os intelectuais, corrente artística concentrada especialmente na Alemanha entre 1905 e 1930. E quais são essas principais características dessa pintura? Eu já comentei com vocês, mas agora eu vou reforçar. Vamos lá? Pesquisa no domínio psicológico, cores resplandecentes, vibrantes, fundidas ou separadas, dinamismo improvisados, abruptos, inesperado, aquilo que eu falei, a cor muito grossa, não é? Pasta grossa, martelada áspera. Então isso tudo está presente nessa obra para o quê? Causar esse sentimento, essa dor que o ser humano sentia da solidão, da tristeza, certo? E aí, essa obra do expressionismo, ela vai trabalhar o quê? Que eu falei para vocês, o psicológico, trabalhar essas emoções. Continuando as características da pintura. Técnica violenta, o pincel ou espátula, vai e vem, fazendo e refazendo empastamento ou provocando explosões. Preferência pelo patético, trágico e sombrio. É aquilo que falei, a dor humana, mas é uma dor, né, aquela dor sofrida, aquelas emoções sofridas, os sentimentos, geralmente, eles associavam com a questão de sofrimento.
E aí eu trouxe para vocês algumas obras que representam esses períodos. Vamos ver? Olha, aqui, né, o quarto, né, de Van Gogh, que eu já apresentei para vocês no primeiro momento. Tá? Então ele traz essa questão, né, da solidão, as cores muito grossas, o contraste entre as cores, certo? São essas explosões de cores que vão trazendo essas emoções que o artista queria passar. Geralmente eles viam a questão da vida muito sombria, era muito sofrimento, o amor tinha que ser regado a sofrimento, certo? Então tudo isso era característica desse movimento expressionista. Certo? Temos mais outra imagem. Olha aí, né? De Toulouse-Lautrec, que eu já apresentei para vocês. Outra imagem. Então, aí a questão, né, das técnicas violentas, a preferência pelo patético, sombrio. E a questão que eu falei para vocês de quê? Dos cabarés, que Toulouse-Lautrec, ele foi para esse momento. Então, Moulin Rouge era representado muito nas obras de Toulouse-Lautrec. Aqui, Eduardo Munch, a questão do quê? Da deformação da figura humana. Se você olhar direito, você tem uma sensação assim de medo, te causa um incômodo essa deformação dessas figuras. Temos outra imagem? Tá? Então aí representa a morte, né? A morte de uma enfermeira. Então essa questão, você vê a questão sombria, a tristeza que causa essas obras, principalmente as cores. Então não esqueça, a questão do impressionismo, ele vai trabalhar com o quê? Com o psíquico, com o psicológico. Ele vai trazer a dor, o íntimo, o amor, mas não é um amor alegre, um amor correspondido, ele vai trazer um amor sombrio, uma dor, uma angústia, e ele consegue, né, passar isso nas suas obras. Tá? Então essa relação entre a obra de arte e os sentimentos do artista vão estar muito presentes, principalmente relacionado às cores. Eles vão conseguir passar essa agonia, essa dor, né, que traz o ser humano. Mas será que o mundo só é regado com dores? Mas esses artistas, eles viviam dessa forma, eles achavam que não tinham motivos para fazer algo mais alegre. E isso tudo tem a ver, meus queridos, com o que o mundo estava passando. Se vocês vão estudar, né, em geografia e história, esse momento desse século, né? Quando surge esse movimento, por que esses artistas pintavam dessa forma? Será que o mundo estava passando por uma guerra? Ou estava saindo de uma guerra? Essa dor? Então a arte, ela consegue retratar o que a humanidade está passando nesse momento. Por isso que eu sempre digo, a arte ela é muito importante, ela retrata tanto a economia, quanto a sociedade, quanto o que o mundo está vivendo, tá? Então, por isso que eu digo, a arte é muito importante, ela está no nosso dia a dia. Para nós entendermos a arte, nós temos que entender a geografia, a matemática, a ciência, a história e a economia, certo? E aí nós vamos agora para o nosso intervalo, né? Vamos para o nosso intervalo, aí na volta do intervalo a professora Lúcia vai corrigir a DL, tá bom? Certo? Bom intervalo. A sua aula continua no próximo vídeo.